Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da minha trajetória cristã e da minha experiência de fé desde a minha conversão até esse momento. Bom, eu conheci, meu contato com o Evangelho foi bem cedo. Eu era ainda uma criança e morava numa fazenda em Sericita. E nessa fazenda era uma fazenda que ficava distante, né? Fica distante da cidade, uns 3 quilômetros. Ali eu passei a minha infância toda. E em 1979, o meu pai sempre teve uma vida difícil no sentido do alcoolismo, do vício, né? Mas meu pai teve uma oportunidade de conhecer um amigo, e esse amigo então havia convertido ao Evangelho, pertencia à Igreja Batista, e ele então começou a evangelizar o meu pai. E eu me lembro do meu pai mostrando na Bíblia para minha mãe. Eles tinham uma Bíblia católica, aquelas Bíblias bem grandes. Eu acho que muitos lares católicos ainda têm essas Bíblias, né? E eu lembro do meu pai mostrando algumas coisas para minha mãe que ele havia aprendido na Bíblia ao ser ali sendo evangelizado. E eu lembro da minha mãe ficar relutante e às vezes até um pouco agitada, nervosa, porque ela olhava para as coisas na Bíblia e parecia que as coisas que estavam sendo mostradas para ela estava chocando com a sua fé. Ela era de origem católica, ou seja, eu nasci, né, na igreja, ainda com a família na igreja católica. Não cheguei a ser, eu não cheguei a fazer a primeira comunhão, estava na véspera de fazer a primeira comunhão. E eu lembro da minha mãe, então, naquela luta ali, olhando o texto bíblico, aquela coisa relutante, mas até que ela então cedeu ao convite para ir à Igreja Batista e participar de um culto na Igreja Batista ali em Sericita. E nós fomos todos com eles. E naquela igreja, uma congregação ainda, eu me lembro em 79, eu era criança, e ali todos nós decidimos pela fé evangélica, decidimos seguir a Cristo, convertendo ao Evangelho nesse ano. E quando foi em 1980, eu me lembro perfeitamente, era no dia do meu aniversário, nós tivemos então o batismo. E esse meu batismo aconteceu em Manhuaçu, juntamente com o batismo da minha mãe e o batismo do meu pai. Na Igreja Batista, então, eu comecei a ter os meus primeiros passos de contato ali com a Bíblia e aprendi a amar a Bíblia como a palavra de Deus e respeitar a Bíblia como a palavra de Deus. E eu tinha um prazer muito grande ao ler a Bíblia, carregar a Bíblia para a igreja, coisa que muitas pessoas, muitos jovens têm vergonha, né? Mas eu tinha um prazer muito grande com isso. E a gente estudava. Para estudar, nós andávamos então 3 quilômetros para vir para a escola e 3 para voltar, ou seja, todo dia 6 quilômetros. E quando chegava no domingo, nós estávamos ansiosos para vir para a escola dominical, que acontecia também ali naquela igreja. Ou seja, mesmo criança,
nós tínhamos ali um prazer, uma alegria muito grande de irmos para a igreja, aprender as coisas de Deus. Eu me lembro até hoje como que algumas coisas eram ensinadas para nós como criança. Eu me lembro da professora utilizando os recursos didáticos para falar das histórias bíblicas. Então assim eu passei a minha infância na Igreja Batista, e o fato de eu ter aceitado a Cristo verdadeiramente, eu me lembro que no dia do meu aniversário, embora sendo ainda tão novo, eu senti como se fosse o dia mais importante da minha vida, aquele dia que eu estava batizando. Aquilo marcou a minha vida. E então eu passei a amar a palavra de Deus. A adolescência chegou e, como geralmente acontece na maioria das fases adolescentes, da adolescência, eu comecei então assim aquele fervor de início, né, da minha caminhada começou então a ficar um pouco distante. Mas mesmo assim o temor a Deus, as coisas que eu aprendi, me livrou de muitas coisas que eu poderia ter feito nessa vida, influenciado pelos colegas, mas eu tinha algo que direcionava o meu coração. Havia um texto bíblico que sempre norteou os meus passos, que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu sempre selecionava as minhas amizades. Essa era uma preocupação que eu tinha para que eu não me caísse numa situação que pudesse corromper aquilo que eu havia aprendido. Mesmo naquele momento de adolescência, ainda de fragilidade, de envolvimento, de encanto com as coisas dessa vida, mas o temor estava no meu coração e eu não queria decepcionar a minha mãe. Meu pai havia desviado do evangelho, minha mãe permaneceu firme, e não queria decepcionar também o meu Deus. E assim eu congreguei na Igreja Batista, onde eu sou muito grato pelo acolhimento dos irmãos e por aquilo que eu aprendi. Ali foi me ensinado o valor das Escrituras. Só que quando chegou um determinado tempo da minha jornada, já na juventude, a Igreja Batista naqueles dias nada falava sobre dons espirituais, manifestações de Deus através de dons. Essas experiências sobrenaturais não eram ali sequer mencionadas nos cultos. E eu me lembro uma vez que um grupo de cristãos batistas até me chamou para ir numa igreja batista renovada. Eu fui ali naquela igreja, mas eu não entendi muita coisa ali e não fui atraído por nada naquele momento ali. Achei um culto diferente, mas permaneci na minha posição batista. Mas algumas coisas na Bíblia me chamavam a atenção. E eu não via aquelas coisas acontecer onde eu estava. E chegou um momento em que minha família estava morando em Belo Horizonte e eu aqui morava com minha avó. Sou muito grato à minha avó, aos meus tios, pela acolhida que tive com eles, pelo período que convivi. Sempre me trataram com muito carinho e sempre me ajudaram, não só a mim, mas toda a minha família. Ali eu convivi e um certo dia eu fui visitar a minha família que morava em Belo Horizonte e algo assim aconteceu que assim me deu uma sacudida na minha vida espiritual. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, a minha irmã, que hoje é esposa de um pastor da Igreja Cristã Maranata, né? Ela estava namorando com um rapaz, e esse rapaz ele era possesso de uma legião de demônios. E eles frequentavam a Igreja Batista, inclusive o meu outro cunhado, que era irmão dele, o falecido Lindomar,
Era uma pessoa de mais dedicação. Quando eu cheguei ali para visitar a minha família, eles me chamaram à parte para falar que eu iria presenciar algo na minha casa, que não era para me assustar, eles estavam me preparando para aquilo que eu ia presenciar na minha casa. E eles então me contaram o que estava acontecendo e que às vezes o inimigo manifestava na vida desse jovem e muitas vezes ele dormiu junto com os cães. Quando ele voltava a si, as pessoas não falavam com ele o que estava acontecendo com ele. Até que depois, namorando com a minha irmã, então eles decidiram mostrar para ele o que de fato estava acontecendo, para ele buscar a Deus uma libertação. Então, passado para mim essas informações, eu fui conhecer o meu cunhado, ele chegou na nossa casa e uma coisa que eles falaram comigo, que um dos sinais que a possessão estava para manifestar é que ele sentia uma forte dor de cabeça. E ali naquele momento ele tinha chegado e de repente ele começou a reclamar de uma forte dor de cabeça. E eu me lembro que a minha mãe pegou um óleo de unção e levou na testa dele. Quando ela levou na testa dele, o espírito manifestou, ele caiu endemoniado. A minha mãe orando, eu nunca tinha visto aquilo acontecer, eu fiquei, eu não queria fugir da situação, e eu ajudando a minha mãe ali a orar, e aquele espírito zombando de nós, zombando da nossa fé, falando que nós não tínhamos fé, e quase sempre tinha que chamar alguma pessoa de alguma igreja mais próxima, pentecostal, para ajudar ali a orar e repreender aqueles demônios. E de repente chegava alguém, né? E eu me lembro muito bem de que quando algumas pessoas estavam chegando, ainda antes de chegar da nossa casa, cerca de mais ou menos uns 20 metros de distância da nossa casa, eu creio eu, pelo tempo que chegou para chegar dentro de casa, o Espírito começou a zombar de nós e falando que nós não tínhamos fé, porque tínhamos mandado chamar as outras pessoas. E aqueles irmãos ali da Deus e Amor chegaram e com autoridade falaram que não precisava de segurar. Não precisa segurar ele, pode deixar. E com autoridade oravam, e aquele demônio ficava como que estivesse amarrado, eles oravam e repreendiam aquele espírito, e o jovem então voltava ao normal. O que aconteceu a partir daí, dessa experiência, foi que me deu uma sacudida muito grande na minha vida espiritual. Porque eu percebi que eu estava vivendo assim a minha vida espiritual de uma forma muito superficial daquilo que é a realidade espiritual. E então, assim, eu comecei a perceber que aonde eu estava congregando na Igreja Batista, e que eu sou grato, né, e aos irmãos que sempre me trataram muito bem, mesmo depois que eu me desliguei da Igreja Batista, nunca viraram a cara para mim, nunca me deixaram de considerar como irmão. Eu louvo a Deus pela vida deles. E então eu comecei a perceber que eu deveria buscar um outro lugar para servir ao Senhor, para crescer um pouco mais no campo espiritual. E eu fiquei sabendo nesse período que havia acontecido algo assim. Eu não estou contando aqui para denegrir a imagem de nenhuma denominação, de forma nenhuma, mas faz parte da nossa experiência, da minha experiência. Um dia esse jovem ficou possesso dentro da Igreja Batista, onde eles frequentavam a igreja lá. E naquele momento o pastor ficou sem saber o que fazia, a igreja ficou apavorada, que nunca tinha visto aquilo acontecer. E o pastor mandou fechar as portas, as janelas da igreja, e todo mundo ficou ali apavorado. O pastor não fazia nada. Quando o meu outro cunhado, falecido cunhado, que era irmão desse, levantou com autoridade, repreendeu aquele espírito, e aquele demônio saiu. E a partir daquele momento, então, aquele pastor, presenciando aquela cena, passou a buscar ao Senhor uma renovação espiritual da sua igreja. E a igreja então experimentou
ali um avivamento, uma renovação espiritual. Largou aquilo que era conhecido como a tradição. E nós ficamos sem saber aonde nós íamos congregar. Eu lembro que um dia nós visitamos a Igreja Universal ali em Belo Horizonte, uma grande igreja. Foi eu e meu cunhado e visitar essa igreja. Se eu não me engano, acho que a minha irmã estava junto. E só que quando eu olhei ali aquela situação, eles pedindo dinheiro, né, pedição de dinheiro, eu entendi que não era aquilo que Deus tinha para nós. E então eu disse para meu cunhado, aqui não é nosso lugar. E eu lembro que nós fomos também visitar a igreja Deus e Amor, e ali eu fiquei encantado, porque a primeira vez que eu vi alguém entregando uma revelação lá na frente com as pessoas que ali estavam, e muitas vezes alguém levantava a mão identificando com aquela revelação, e o pastor que estava lá falou, não é você, Deus está mostrando que não é você, e de repente até que a pessoa que era a pessoa correta da revelação levantava a mão, e então confirmava aquilo que estava sendo falado sobre eles. Eu fiquei encantado com aquilo ali, com aquela experiência, mas a forma de culto, aquela forma de gritar deles, né? Não era muito bem aquilo que nós entendíamos, nós estávamos procurando. Entendímos que não era também ali o nosso lugar e então seguimos a nossa jornada. Um dia nós fomos visitar a Igreja Cristã Maranata, chegamos lá, o culto acabou muito rápido, chegamos depois do culto, não chegamos nem a entrar na igreja, porque o culto já tinha terminado e logo depois eu voltei para Moimirim sem ter conhecido a Igreja Cristã Maranata ali em Belo Horizonte e continuei indo ali na Igreja Batista. E é interessante que Deus começou a trabalhar no meu coração. Às vezes, o dia que eu passava em frente à Igreja Presbiteriana, que tinha também na rua onde eu morava, que eu sentisse tocado no meu coração para entrar na Igreja Presbiteriana, eu entrava e ali, através da pregação do pastor, Deus falava muito no meu coração. E assim, Deus foi trabalhando na minha vida. Até um dia que eu senti vontade de visitar a Igreja Cristã Maranata aqui. Era um salãozinho aqui em Moimirim. Então eu fui lá visitar a Igreja Cristã Maranata, ninguém tinha me convidado. E quando eu cheguei ali, eu já estava com muita sede. Eu lia na Bíblia a respeito de dons espirituais e tal. Eu queria conhecer essas coisas, essas experiências que eu não tinha ali, que não tive contato na Igreja Batista onde eu estava. E quando eu cheguei na Igreja Cristã Maranata, no salãozinho, eu entrei e não vi nenhuma manifestação de dons espirituais naquele dia. Naqueles dias, naquela semana que eu fui, eu senti que tinha algo diferente ali, que mexeu comigo e eu continuei visitando sem antes sem desligar da Igreja Batista. Eu continuei visitando ali a Igreja Cristã Maranata, até o momento em que eu presenciei alguns dons espirituais. Eu fazia algumas perguntas para os obreiros daquilo que eu via na Bíblia. Eu tinha muita sede em conhecer as coisas de Deus. E era muito imaturo também espiritualmente, né? Eu estava muito novo, não tinha pouca bagagem de conhecimento. O que eu tinha, na verdade, era um coração entregue para Jesus e muita sede. Então eu presenciei experiências ali com dons espirituais, até chegar o momento em que eu entendi que eu deveria congregar ali na Igreja Cristã Maranata, e assim eu fiz. Na minha juventude, em 1991, então, eu estava me desligando da Igreja Batista e tornando membro da Igreja Cristã Maranata em 1991. E as pessoas, então, ali me acolheram muito bem, fui muito bem acolhido na Igreja Cristã Maranata. Me lembro da falecida irmã Judite Portugal. Aquela senhora, quando ia me receber, ela me dava um abraço tão carinhoso. Era algo assim que marcou a minha vida ali. Mas, quando a gente está chegando na igreja com aquela sede e imaturidade, a gente não consegue ver nada de errado, a gente só vê as coisas boas.
E ali eu fui ensinado que tudo que acontecia naquela igreja era por revelação de Deus. E a coisa que eu mais queria era fazer a vontade de Deus. Era o que eu mais queria. E se tinha uma igreja que faria tudo conforme a revelação de Deus, eu falei assim, gente, esse é o lugar. E ali eu estava muito alegre servindo a Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui num lugar chamado Calçadão, que era o ponto de encontro da turma, né, dos jovens. E nós frequentávamos esse calçadão com meus amigos todos os dias. Todos os dias nós estávamos lá naquele calçadão. E, como eu disse antes, sendo eu evangélico, mesmo na minha juventude, eu nunca fiz assim nada extravagante que pudesse comprometer a minha fé nesse sentido. Eu nunca me prostituí, eu não bebia, não tinha costume de beber, de embriagar. Mas um dia eu me lembro que eu estava naquele calçadão com um colega, eu não me lembro quem era. E eu ainda tinha ido na Igreja Batista. Se eu não me engano, foi o último culto que eu fui na Igreja Batista, que teve um aniversário, me parece, no sábado. Alguma coisa assim. E quando eu passei no calçadão, então, de repente eu ouvi uma voz falando comigo. Meu servo, aqui não é seu lugar. Só isso. Foi uma experiência maravilhosa. Eu despedi do colega meu que ali estava e decidi não voltar mais lá. Não estou dizendo que quem vai está pecando, mas foi uma experiência que eu tive ali com Deus. E eu nunca mais senti falta de estar naqueles lugares. A minha vida então passou a ser na igreja todos os dias. Escola e igreja, né? Então, eu me lembro que os jovens da igreja eram muito voltados para a palavra de Deus, da forma deles, né? Buscando aquela interpretação alegórica que eles chamam de palavra revelada, que é assim que eles foram ensinados lá, mas havia uma alegria muito grande dos jovens em buscar alguma coisa, de conhecer a palavra, né? Aquela coisa, nós fazíamos muitas reuniões de jovens e toda vez que a gente encontrava os jovens havia uma alegria, porque todo assunto nosso nas reuniões de jovem nosso, e isso nunca mais eu vi acontecer em nenhum momento. Todos os momentos que a gente encontrava com os jovens, nós estávamos contribuindo e compartilhando experiências que nós tínhamos, quer seja pela palavra, aquilo que nós estávamos descobrindo da palavra, uma experiência no culto, uma experiência que Deus tinha falado conosco. Assim foi a minha juventude ali na Igreja Cristã Maranata. E posso dizer aos irmãos que eu sou muito grato a Deus, porque Deus preservou a minha juventude, a minha fé ali. Talvez, se eu não tivesse experimentado e vivido o que eu vivi ali durante a minha juventude, não sei, talvez eu tivesse experimentado outras formas de vida, como muitos ainda hoje estão aí perdidos, sem rumo, né? Mas ali, naquele momento, foi muito bom para mim. A minha alegria era estar servindo a Deus. E eu me lembro que um dia eu fui ao Manaim, aquela expectativa toda de Manaim, fizeram aquela propaganda do Manaim, né? E no Manaim você vai ser batizado com o Espírito Santo, depois você vai ter a experiência de receber dons e ser usado nos dons espirituais. E assim, eu fui com muita expectativa para o Manaim fazer o principiante. E na época eu me lembro, nós fomos três jovens recém-chegados na Igreja Cristã Maranata, nós fomos ao Manaim, nós tínhamos muita sede. Hoje os três não estão na Igreja Cristã Maranata, um está servindo ao Senhor na Igreja Presbiteriana, é um amigão meu ainda, né? E o outro é um pastor na Igreja Assembleia de Deus. Mas todos nós continuamos no caminho de Cristo, servindo ao Senhor com muita alegria, louvado seja o nome do Senhor.
Bom, nós fomos ali então, naquele principiante, e eu vou dizer para os irmãos que alguma coisa ali me deixou encantado, porque eu já havia participado de encontros de jovens na Igreja Batista, e assim, muitos dos encontros de jovens que eu tinha presenciado, a gente via muitos jovens assim voltado para aquela questão da diversão, né, do esporte, da confraternização. Pouco interesse se dava à questão espiritual, o momento do ensino. Era mais aquela confraternização, era o interesse pelo namoro, essas coisas. E de repente eu cheguei no Manaim, o que eu vi lá, eu vi muitos jovens. E aquela quantidade de jovens que ali estava, lá não tinha, como não tem até hoje, né? Local de lazer, de esporte. E eu de repente fui tocado, gente, muitos jovens aqui não estão aqui procurando lazer, procurando esporte, estão querendo uma bênção de Deus, procurando viver uma experiência com o Senhor. E aquilo mexeu comigo, a organização que eu vi ali, tudo mexeu comigo naquele princípio de caminhada. E chegou o momento da aula do batismo com o Espírito Santo, né? Nós temos lá aquele período que se ensina sobre o batismo com o Espírito Santo, você tem a hora do batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro de repente que no finalzinho daquela aula chegou duas pessoas para orar comigo. Eu não sei se eram diáconos, se eram ungidos, se eram pastores, eu não sei dizer, mas só sei que chegou duas pessoas para orar comigo. E naquele momento as duas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E um então falou assim, interpretação: meu servo, o meu espírito tem te visitado com algumas experiências durante esses dias, mas hoje eu estou te batizando com o meu espírito e estou te concedendo um dom espiritual, e dentro de poucos dias será revelado esse dom na sua vida. Naquele momento eu caí assim num pranto, né? Não poderia ser diferente, chorei muito, houve uma alegria muito grande que invadiu meu coração. Mas ali, todo instante que dava de intervalo antes de acontecer isso, estava nós três orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção. Nós não queríamos sair dali sem essa bênção. Voltamos para nossa casa e eu me lembro que nós reunimos nos domingos para fazer visitas nos lares. Então ali reunia na igreja para definir qual lar precisava de visita. Eu estava recém-chegado na igreja, tinha acabado de chegar do Manaim, tinha poucos dias, eu creio, com a questão de 1 ou 2 semanas que eu tinha chegado do Manaim. E de repente eu estou saindo, estou caminhando na rua para ir para a igreja, muita alegria no meu coração. E a primeira experiência com dom espiritual aconteceu na minha vida naquele momento, no meio da rua. E Deus então me deu uma revelação dizendo que eu ia pregar o Salmo 23 na casa de uma pessoa. Eu nunca tinha pregado na minha vida, não era obreiro, era recém-chegado na igreja. Então chegamos ali naquela reunião, houve-se então uma reunião, o diácono que estava à frente pediu algumas orações e de repente começou a definir ali alguns lares que seriam visitados. E houve um momento em que alguém teve uma revelação de que no lar de uma determinada pessoa, inclusive já até falecida, uma irmã falecida irmã Ana, era uma serva de Deus dedicada, faleceu com câncer. Então seria ali a visita na casa dela, seria para levar uma mensagem no Salmo 23. E de repente aquilo assim alegrou meu coração, porque estava confirmando a revelação que Deus tinha me dado a respeito que eu ia pregar no Salmo 23. E eu fiquei quietinho ali. De repente o diácono pegou e disse que eu iria pregar em uma das casas naquele dia. Eu disse então, deixa eu pregar na casa aonde vai ser o Salmo 23, porque Deus me deu essa revelação, ali foi a minha primeira experiência
de Deus me usar ali com revelação do Senhor. E assim, várias e várias experiências eu vivi na minha vida com dons espirituais que marcaram a minha jornada de fé ali na Igreja Cristã Maranata, onde eu servi com muita alegria. Ainda naquele ano de 1991, eu estava muito alegre ali, vivendo algo diferente naquele momento que eu estava buscando, né? E eu queria então compartilhar isso com a minha família que tinha ficado em Belo Horizonte, porque eu sabia que eles estavam buscando também um lugar para servir a Deus. E quando a minha mãe me ligou para me dar os parabéns de aniversário, eu resolvi contar para ela que eu estava congregando no lugar, que eu estava maravilhado com o que estava acontecendo, e de repente eu descobri, para minha surpresa, que eles tinham ido para a Igreja Cristã Maranata 30 dias antes de mim. E nós entendemos então que havia ali um propósito de Deus, um projeto de Deus para que nós fôssemos ali servir ao Senhor naquele período, naquela igreja. E ali nós passamos e vivemos muitas experiências maravilhosas com Deus. E eu não nego nenhuma das experiências que eu vivi com Deus ali naquele lugar. Eu poderia aqui, se eu fosse relatar todas elas, teria que guardar muito tempo para registrar todas essas experiências. Mas a minha juventude foi marcada ali com muita alegria e dedicação a Deus, sempre servindo ao Senhor. E desde sempre, então, eu comecei a pregar, logo fui levantar. A minha mãe faleceu em 1991, naquele ano minha mãe faleceu. E eu fui muito consolado por Deus, por aquilo que eu estava vivendo, aquele momento de intimidade com Deus. Aquilo foi muito importante na minha vida, naquele momento, porque trouxe muito consolo para a minha vida. Muito consolo mesmo. A ponto até de que quando eu fiquei sabendo que minha mãe tinha falecido, eu entrei para o banheiro e eu então, em vez de entrar em pranto, eu fiz uma oração glorificando a Deus pela vitória que Deus havia concedido à minha mãe e que ela havia descansado com o Senhor. Seguimos nossa jornada com muita luta, com muita dificuldade. Meu pai ainda no alcoolismo, graças a Deus, depois Deus libertou meu pai. Espero poder contar algumas coisas mais para frente. Mas eu depois fui levantado obreiro e comecei então a pregar nas igrejas, mesmo com pouco conhecimento das coisas da palavra do Senhor, mas ali comecei a pregar. E uma experiência que marcou a minha vida, já na minha primeira vez que eu fui pregar na igreja, aconteceu algo assim interessante. Eu cheguei lá, tem uma reunião que eles chamam de reunião preparatória antes do culto, né? E eu cheguei para aquela reunião e de repente o pastor estava lá e de repente o pastor tinha na sua mão um sonho que alguém teve, que nesse sonho eu estava pregando a palavra de Deus na igreja, naquele culto, naquele dia. E o pastor então fez uma pergunta para mim se eu estava preparado para pregar naquele dia. Eu nunca quis correr das responsabilidades que Deus quisesse colocar nas minhas mãos. E então eu disse para ele, se fosse a vontade de Deus, amém, eu estaria ali para fazer isso. Mesmo sendo muito tímido, eu tinha muita timidez, muita vergonha. Para que os irmãos tenham ideia da minha timidez, na Igreja Batista uma vez eu fui cantar lá na frente. Eu comecei a aprender a tocar violão, resolvi cantar um louvor lá na frente, só que quando eu cheguei na frente comecei a cantar, minha timidez tão grande que minha voz sumiu. Eu passei tanta vergonha, tive que parar e tive que sentar e falei assim, nunca mais eu volto na frente da igreja para fazer nada. Mas quando eu cheguei na igreja Maranata, que eu vi aqueles jovens lá na frente pregando, aquelas pessoas pregando, eu comecei a sentir algo dentro de mim, que eu entendia que Deus estava me chamando para aquilo ali, para pregar a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Mas me ajuda, Senhor, a vencer essa minha timidez. Eu sempre lutei contra essa timidez, enfrentando isso para fazer a vontade de Deus. Então, voltando à experiência do culto e da minha primeira mensagem ali, o pastor então colocou diante do Senhor, entenderam o que era uma revelação do Senhor para aquele dia, e eu fui pregar. O pastor fez o louvor, período de louvor, e eu fui pregar a palavra do Senhor. Foi a primeira mensagem que eu preguei na igreja,
foi a transformação da água em vinho, né? E eu me lembro que eu estava pregando ali, eu estava muito alegre pregando, parecia que eu tinha tido muita experiência para pregar, e o pastor falando em línguas, eu pregando, a igreja glorificando, eu descia ali, né, pensando assim, que coisa maravilhosa, né? Arrebentei assim a boca do balão. Só que naquela noite eu tive um sonho, e no sonho Deus mostrou para mim que eu estava muito longe daquilo que era ainda a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, eu tinha muito que aprender, tinha muito que crescer, e ali então eu me humilhei e entendi o recado de Deus e falei: Senhor, que eu seja sempre, possa reconhecer essa minha limitação, e que se porventura Deus me usar, né, tem que ser reconhecido que é a misericórdia e a graça de Deus e nunca a minha própria capacidade. E assim eu, então, como obreiro, desde jovem eu comecei a pregar nas igrejas em volta aqui de Manhumirim, sempre dando assistência. Na verdade, nunca fiquei fixo numa igreja só. Eu sempre dei assistência juntamente com outro diácono, juntamente acompanhando. Sempre estive dando assistência às igrejas, sempre pregando, sempre dedicando ao Senhor. Tudo que eu fazia, eu estava fazendo, dedicando a Deus com muita alegria. E isso marcou a minha jornada ali na igreja cristã, Maranata. Então quero dar um salto aqui agora para dizer que eu conheci a esposa que hoje eu tenho, né, minha esposa, ali na igreja cristã Maranata. E a forma com que eu conheci a minha esposa e que Deus fez com que a nossa união acontecesse foi algo assim maravilhoso. Sempre foi ensinado lá, já nos Manaíns, sempre foram ensinados para tomar cuidado com aquelas pessoas que entregavam profecias, revelações, para que tentasse arrumar casamento um com o outro na igreja, porque isso tinha dado problema, isso poderia dar problema, que se tivesse alguém na igreja fazendo isso, não era para dar ouvido, né? Mas sempre tinha aqueles irmãos, principalmente aquelas irmãs mais usadas e mais ousadas, e que queria sempre entregar uma profecia, uma revelação fora daquilo que era a orientação do ministério. E isso infelizmente acontecia, mas não foi meu caso. Eu queria que meu relacionamento, meu namoro fosse diferente, fosse algo que marcasse a minha vida. Uma vez que eu estava tendo e vivendo experiência com Deus, eu falei e orei: Senhor, eu sei que o Senhor pode preparar uma companheira para mim. Eu não quero uma pessoa que vá me trazer prejuízo, mas eu entendi que Deus tinha um ministério para mim. Eu tinha um chamado ministerial. E eu falava: Senhor, eu quero uma companheira que vá me ajudar na minha jornada, do meu lado, e não fosse um obstáculo na minha vida espiritual. Um dado dia, eu estava começando um namoro com uma nova convertida na igreja. Havia chamado o ungido responsável pela igreja, conversado com ele. Naquela época ainda se tinha isso, né? Os jovens chamavam, conversavam com os pastores, pediam conselho, né? E então nós íamos subir ao monte naquele dia. O pastor então falou assim: nós vamos subir ao monte, quem sabe Deus dá uma confirmação lá no monte e tal. E nós fomos no monte naquele dia. E eu me lembro que quando nós estávamos orando, eu fui orar ao Senhor. Quando eu levantei para orar ao Senhor, buscando uma bênção de Deus, de repente alguém começou a falar em língua estranha. O pastor entregou uma profecia, uma interpretação. E o Senhor falou assim: meu servo, eis que eu estou preparando a tua companheira. Falou que tinha ouvido minha oração e tal, e falou que estava preparando para mim uma companheira. A coisa que eu gravei daquilo que o Senhor falou foi isso aí. Eu até acredito que o pastor tinha imaginado que Deus estivesse falando a respeito da jovem que eu tinha começado o namoro ali, que eu tinha conversado com ele antes de subir para o monte naquele dia. Só que quando eu terminei, eu estava de joelho ali orando, quando eu terminei a oração e Deus terminou de falar comigo, eu olhei, ali diante de mim estava a minha esposa de joelho e o Senhor falou comigo: ali está a sua companheira. Deus deu uma visão a uma das irmãs, mostrando que um anjo trazia um par de aliança com o nome meu e da minha companheira escrita. Ela não falou o nome, entregou ali de forma sábia para o pastor, que segurou aquelas informações com eles, aguardando que, se fosse algo de Deus, pudesse se cumprir.
E então, eu desci dali do monte, coloquei uma pedra no assunto que eu achava que estava começando o relacionamento, coloquei uma pedra. Pouco tempo depois eu estava começando o relacionamento com a minha esposa, o namoro, e eu fui descobrir que Deus havia mostrado para ela também antes a meu respeito, e ela disse: Senhor, eu não quero preocupar com essas coisas, mas se essa for a vontade do Senhor, mostra para ele. E foi exatamente assim que Deus fez na nossa vida. Não quer dizer que isso tem que acontecer com as pessoas, que a maioria dos relacionamentos não segue isso, não tem que seguir assim. Mas foi a minha experiência, foi a nossa experiência. E de repente, quando nós decidimos o nosso noivado, quando nós resolvemos ficar noivo, aí foram revelados para nós aquilo que estava guardado no grupo de intercessão, que naquele dia o meu nome e o nome da minha esposa estava ali naquele par de aliança. Começamos um relacionamento então, ali, namoro, tivemos as nossas lutas, tivemos os nossos desafios, como todos têm. E eu me lembro um dia que uma luta interior dentro de mim, não sei por que motivo, eu comecei a pensar em terminar aquele relacionamento. Mas como terminar um relacionamento em que Deus havia dado toda aquela experiência que eu tive? E então aquele temor ficar no meu coração. Minha esposa nem sequer sabia daquela luta interna que estava acontecendo comigo. E então eu fui para o grupo de intercessão, pedi uma oração, chamei minha esposa para que orasse, para pedir oração por nós. E nós ajoelhamos ali para orar, recebemos oração, sem falar nada com ninguém. De repente um diácono, servo de Deus, homem de Deus, humilde, está lá servindo ao Senhor na igreja cristã Maranata, é até primo da minha esposa. E esse diácono, um homem muito usado na mão de Deus, ele foi usado na interpretação de língua, e o Senhor falou assim: meu servo, eis que estou tirando do teu coração algo e estou te dando um livramento, porque isso que está no teu coração não me agrada. E eu entendi que era aquilo que estava no meu coração de querer interromper aquele relacionamento. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia, aquilo que eles chamam de bibliomancia, né? Que para mim nada mais é do que uma ferramenta onde Deus pode sim revelar a vontade dele para a nossa vida. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, aquilo que o Senhor falou ali sobre o que está tirando meu coração é exatamente isso? E quando eu abri a palavra, caiu naquela parte: o que Deus ajuntou não separe o homem. A partir daquele momento eu disse: Senhor, pode vir a prova que vier, eu estou pronto para passar por todas elas. E louvado seja o nome do Senhor, o casamento chegou. Nós estamos casados há 24 anos, 3 anos de namoro, e passamos muitas lutas na nossa vida, mas ela sempre foi uma companheira, uma ajudadora, alguém que trouxe alegria para a minha vida, em que eu jamais poderia pensar de viver a minha vida sem ela. Então, sim, Deus escolheu a pessoa correta, ideal para a minha jornada. Sempre foi uma ajudadora na minha jornada cristã. Onde quer que nos enviava para servir a Deus, ali nós estávamos. Às vezes, por alguma compreensão de alguns pastores, o que eu achava assim, não concordava, achava muito ruim. Alguns pastores queriam separar as esposas, mandava às vezes a gente sem a esposa ficava na igreja, a gente ia sozinho para outra igreja, ela respeitava, a gente respeitava, embora não concordasse com isso. Era uma prática, a meu ver, ruim, prejudicial, mas nós superamos tudo aquilo ali, vivemos ali um momento que marcou a nossa trajetória, um momento feliz também, que marcou a nossa vida de casado. Ali nasceu a minha filha, né? O Senhor cuidou de todas as coisas, e até a chegada da minha filha. E o que eu posso dizer para os irmãos que estão ouvindo aqui, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, depois eu quero fazer outro, continuando essa jornada minha de fé, falando com vocês. E eu tenho muita coisa ainda para contar para vocês nessa jornada, mas as pessoas às vezes podem sim estar questionando
Mas por que, se é tudo isso que você está dizendo, por que você hoje não está na Igreja Cristã Maranata mais? Por que você saiu? Você vai entender nos próximos vídeos o porquê eu me desliguei. Se você me perguntar assim, você se arrependeu de ter deixado a Igreja Batista e ter ido servir ao Senhor durante todos aqueles anos da Igreja Maranata? Eu tenho que dizer para vocês, não me arrependi. Se fosse preciso fazer toda essa jornada, esse trajeto para viver tudo que eu vivi, eu faria. Agora, se você me perguntar assim, você voltaria para a Igreja Cristã Maranata? Você voltaria hoje para a Igreja Cristã Maranata? Eu digo para você, não. Não voltaria. E vocês vão entender isso nos demais vídeos, nas experiências. E talvez aí vocês vão entender por que eu não fico aqui com o intuito de querer detonar a Igreja Maranata, como se quisesse fechar a Igreja Maranata. Porque eu posso afirmar para vocês, sim, ao contrário daqueles que saíram de lá e diz assim, não há operação de Deus lá, Deus não está naquelas operações, nada daquilo é de Deus. A ordenação que acontece lá não é de Deus, não existe pastor ordenado por Deus naquela instituição. Ao contrário disso, vocês vão ver que eu defendo que sim, há operação de Deus lá, há salvação sim ali. Deus está salvando muitas pessoas ali, sim. Agora, há um risco espiritual também ali, há sim, por causa das questões doutrinárias que nós vamos falar mais na frente. Então, exatamente por isso que eu não entro pelo caminho de que alguns chegam a negar tudo que aconteceu ali, como se nada fosse de Deus, como se eles tivessem sido enganados por Deus ali ou por aquelas manifestações. Sim, eu posso afirmar para vocês, muitas delas não são do Senhor. Muitas delas não são do Senhor. Mas eu posso afirmar que muitas também que acontecem são o Senhor operando, manifestando. É isso que eu posso dizer. Então, aí sim talvez você vai entender por que eu não entro por esse caminho que vocês entraram. Vocês que estão aí, né, me atacando e dizendo, saiu da Igreja Cristã Maranata. Se você fosse pastor de fato, você estaria aí juntamente com a gente nessa campanha para acabar com essa igreja, para detonar essa igreja, para tirar todas as pessoas de lá. Ora, eu quero dizer para você que esse não é o meu propósito. Esse não é o meu objetivo. E o meu objetivo está no meu canal. O que eu tenho que falar a respeito das doutrinas erradas lá estão sendo faladas no meu canal. Estão registrados no meu canal, sempre com muito respeito com aqueles, apesar de não receber o mesmo respeito por aqueles que estão lá. Não posso generalizar, tem muitos irmãos em Cristo que eu amo ali e que me consideram. Mas a maioria não, a maioria me deixaram de lado, a maioria me viraram as costas sim, a maioria não são meus amigos, a maioria me enganaram. Como amigo, eu achei que era amigo, depois eu descobri que não era, a maioria, infelizmente. Isso tem que dizer, é verdade. Agora, o meu propósito é trabalhar no campo das ideias, trabalhar aquilo que é doutrinariamente bíblico, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que deve ser doutrina. O que eu gostaria que acontecesse na Igreja Cristã Maranata é que a igreja ajustasse as suas doutrinas à luz da palavra de Deus. Eu sonhei com isso. Eu esperei por muito tempo que isso acontecesse, até o dia que eu vi que não ia acontecer comigo ali. E não tinha como eu continuar. Mas eu não posso negar as minhas experiências. Aí as pessoas dizem, mas se você fosse pastor, então você não é pastor. Se você que saiu da Igreja Cristã Maranata, você não é pastor. Você não é pastor. Porque ali eu aceito. Então, como é que você pode ser pastor? Mesmo que você abra uma igreja, você não é pastor. É assim que nós estamos ouvindo. Por outro lado, nós ouvimos também da liderança da Igreja Cristã Maranata. Você que saiu daqui e era pastor e saiu, você não é pastor. E aí nós recebemos ataque dos dois lados, do grupo que ficou e do grupo que saiu, dizendo, vocês não são pastores.
Eu quero dizer para você, o meu ministério não foi dado por homem algum. O meu ministério foi dado pelo Senhor Jesus. É Ele que sabe se o meu ministério é ou não dele. E a minha experiência como pastor e ordenação na Igreja Cristã Maranata surgiu e Deus me mostrou muito tempo antes. Eu estava no banco há 1 ano, sem poder pregar, sem poder fazer nada na igreja, e eu fui no Manaim, sem jamais poder imaginar o que eu vi naquele dia ali, quando eu dobrei meu joelho no intervalo de aula, e Deus me deu uma visão em que eu já era mais velho, e eu era um pastor, e eu entendi que Deus tinha um ministério para mim, e eu fui ordenado ali por uma revelação de Deus. O ministério pertence a Deus, o meu chamado é de Deus. Eu fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para servir ao Senhor. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. O amor a Deus está acima de todas as coisas. O amor à palavra de Deus está acima de todas as coisas. Aquele amor pela palavra de Deus que eu aprendi lá na Igreja Batista foi suficiente e importante para me tomar a decisão que eu tomei. Até mesmo tanto para sair e ir para a Igreja Maranata, como depois para sair da Igreja Cristã Maranata também. E vocês vão entender isso mais na frente. Pode soar como incoerência, mas eu creio que vocês vão entender isso aí. Eu espero que de alguma maneira essa minha história de vida e de fé possa contribuir de alguma forma para a compreensão do que acontece no campo espiritual com as pessoas que Deus trabalha como Ele quer trabalhar e usa quem Ele quer usar. E no tempo que Ele quiser, Ele faz aquilo que Ele quer fazer, se o homem assim permitir. Amém? Um abraço, até o próximo vídeo.